Viva! Quer saber como pode poupar na sua cozinha? Venha comigo! Sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e há já bastante tempo neste canal eu partilhei um vídeo sobre como poupar na cozinha. Mas é um vídeo bastante longo e que não tem tantas dicas como aquelas que eu tenho para partilhar consigo hoje. Por isso trago dicas como pode poupar na cozinha. Se calhar já conhece algumas, se calhar todas elas, mas pode ser que haja alguma dica pelo meio que lhe possa ser útil. Então, começando. A fruta da época, comprada em maiores quantidades, sai mais barato. E se ela estiver madurinha, para não deixar que se estrague, se não a consome tão depressa assim, pode sempre congelá-la. Pode cortá-las em pedaços, pode cortá-las às fatias, como eu gosto de fazer, e congelo-as para depois usar nos batidos, para usar em algumas sobremesas. Banana, pêssego, manga, pode congelar abacaxi, morango, framboesas, groselhas, amoras, estou-me a lembrar daquilo que tenho ali congelado neste momento, melancia. Pode congelar uma grande variedade de fruta, é só uma questão de ter cuidado como o faz. Se for uma fruta com maior teor em água, como a melancia, como dizia, o pêssego, ou mesmo a manga, convém congelá-la em pedaços, como estão aqui estes morangos, e depois é muito mais fácil, é só tirá-los. Eu tenho as mãos lavadas e eles destacam-se muito bem assim, já não se pegam uns aos outros. E pôr no congelador no saquinho, que ocupa menos espaço e pode tirar sempre a quantidade que quiser sem andar ali à luta com a fruta dentro do saco congelada. Uma outra dica é sobre as ervas aromáticas, e elas conservam-se muito mais tempo conservam-se mais tempo em vaso, mas conservam-se muito mais tempo quando as compra ou as arranja já cortadas, se as colocar dentro de um vasinho com água, como aquela plantinha. Quando lhe oferecem flores cortadas, o que tem a fazer é cortar as pontas dos caules e colocar em água para ela ficar mais fresquinha, a flor, ou neste caso as ervas aromáticas. Ou pode, como eu gosto de fazer, colocar dentro de uma caixa, algo de papel por baixo, algum pedaço de papel, e depois colocar as ervas na caixa. Não as lave antes, porque quanto mais sequinhas elas estiverem, melhor, e dura-me mais de uma semana, chegam a durar-me 2 semanas as ervas aromáticas em bom estado, verdinhas, no frigorífico. Restos de legumes podem ser aproveitados. Alho francês, batata, cenoura, rabanetes, gengibre até, os restos dos legumes, se já tiverem raízes, ou se ainda tiverem algumas raízes, como no caso do alho francês, porque eles costumam cortar quando os põem à venda, e pode colocar num bocadinho de água essa parte de baixo e eles crescem, como já partilhei aqui, ou partilhei no Instagram, numa fotografia, partilhei no blog. Pode aproveitar assim os restos dos legumes da cozinha para que eles voltem a crescer e poupar também na conta do supermercado, na mercearia. Quando eu corto as folhas da aloe vera para pôr, eu gosto de aproveitar e pôr gel nos batidos. O gel de dentro das folhas do cato. Essa casca, o que eu faço é passo pela cara, esfrego muito bem e deixo estar enquanto faço o resto. E depois, bastante tempo depois, é que vou lavar a cara. E pronto, e cuida da pele. Mel cristalizado. Não é o caso este está bastante líquido. Mas quando estiver em casa, tal como partilhei antes, pode mergulhá-lo em banho-maria para que derreta, basicamente. O mel é capaz de ser o único produto combustível que não se estraga. Quando ele cristaliza, tem a ver com propriedades do próprio mel e tem a ver com a temperatura ambiente. Por isso, nada como mergulhá-lo em banho-maria e deixar que ele volte a ter a sua consistência original. Podemos sempre reaproveitar estes frascos, outros frascos de vidro, porque são de vidro, é bastante higiênico, não é? Para colocar os nossos produtos na cozinha, e podemos usá-los de muitas formas, nas mais diversas formas. E em vez de comprar tupperwares, em vez de comprar caixas para organizar as farinhas,
os produtos na despensa, por que não usar estes frascos? Porque usar de todas as formas e feitios e tamanhos. Então, aproveitando-os. E se os usar de uma forma o mais uniforme possível, fica bonitinho também. Detergente na louça. Usa um doseador, usa detergente concentrado, é bastante comum. Então experimente colocar água lá dentro também, fazer uma mistura do detergente da louça e água, porque eles são bastante concentrados. É eficaz na mesma e precisa de menos água para enxaguar a louça que possa lavar à mão, porque não tem tanto, ele fica lá agarrado, é bastante concentrado e precisa de mais água para o retirar das peças de louça. Então experimente. Quando não está a usar a água, fecha a torneira. Esta é uma dica básica, não é? Mas muitas vezes ela continua a ser ignorada. Então, fecha a torneira sempre que não está a usar, sempre que faz uma pausa, sempre que possa estar, quando está a lavar a louça à mão, a passar o detergente. Fecha a torneira. E depois de ter passado o detergente em toda a louça, então passando-a toda por água e, melhor ainda, usando uma bacia para o fazer e a mesma água, e pode aproveitar e fazer 2 passagens de água, mas ainda assim gasta menos água. E para gastar menos água existem os redutores de caudal que pode colocar nas torneiras. Nesta seria antes desta peça, não é? Nesta torneira da cozinha. Nas outras torneiras ficam aqui, na ponta da torneira. Fazem isso mesmo, reduzem o fluxo de água que sai pela torneira. Normalmente numa torneira de água aberta pode gastar à volta de 9 litros por minuto, que é bastante. E os redutores de caudal podem reduzir até metade, que é bastante. Tem os redutores de caudal e tem os aeradores. Não sei propriamente como se poderão chamar estas peças, mas aquilo que elas fazem é injetar ar na água. E são muito comuns, por exemplo, também para as torneiras, estas torneiras, mas são muito comuns, por exemplo, para o chuveiro, a cabeça do chuveiro com aerador para injetar ar na água, ou uma cabeça de chuveiro que seja nebuladora, se esta palavra não existir, pronto, passa a existir agora, cria uma espécie de névoa, não é bem, mas que molha bastante mais do que a água, bastante mais a nível de área, não é, no corpo, do que o chuveiro normal ou uma torneira. Então, espreite, pode sempre usar uma dessas peças, um desses artigos para reduzir na conta da água. E pode até improvisar um redutor de caudal caseiro. Eu deixarei na descrição do vídeo um link para um vídeo que ensina a fazer e usar um redutor de caudal caseiro. Também para poupar água, quando temos uma louça mais suja ou acabamos de usar alguma louça, sei lá, quem gosta de cereais, quem bebe café, as taças da sopa, se não vai lavar logo a louça, quer seja à mão, quer seja na máquina, passe-a por água. Provavelmente já o faz, não é? Depois os resíduos de comida secam e é mais difícil de sair. Pode sair muito bem na máquina de lavar a louça. Na maior parte das vezes não é preciso passar por água antes, atenção, não é preciso lavar a louça antes de a colocar na máquina de lavar a louça, como muita gente ainda faz. Aqueles resíduos é que basta só passar por água na altura em que acaba de comer, que depois já não há o perigo de colocar na máquina de lavar a louça e quando tira a louça limpa tem aquela peça suja. Então é mais difícil isto acontecer e de depois de lavar a peça à mão ter de o fazer ou voltar a pôr na próxima carga da máquina. Também, claro, convém depois pôr esta louça na máquina, se usar, e pô-la a lavar quando estiver cheia, apenas. No site da EDP tem informação de que este é o eletrodoméstico que mais luz gasta, mais energia gasta em casa. Então convém usá-lo apenas com carga cheia. E pode ser o que gasta mais energia, mas gasta menos água, bastante menos água do que se lavarmos a louça à mão. Então é uma questão de gerir melhor. E por falar em máquina de lavar a louça, se nós arrumarmos bem a louça na máquina para lavar, é mais provável não só que a louça saia bem lavada, mas também que possamos prolongar a vida dos nossos utensílios. Pois
Isto vai depender da estrutura da máquina, ou melhor, como são as grades, onde é que coloca cada utensílio, tipo de utensílio, mas nesta, por exemplo, o cesto dos talheres está em baixo, há muitas que têm em cima, há aquelas que levam os pratos em baixo, os pratos aqui em baixo não dão porque não têm altura para isso. Uma vez que o calor vem de baixo, não é? Se colocar os plásticos em baixo, tupperwares em baixo, as tampas principalmente, que são mais frágeis, é muito mais provável que eles fiquem todos torcidos e que fiquem danificados de alguma forma pelo calor. Então convém que tudo o que seja em plástico que possa lavar na máquina, que coloque na parte de cima, o mais acima possível. Aquilo que possa ter uma sujidade mais entranhada, coloque mais abaixo. Ao colocar os talheres, convém pô-los separados. Ou seja, não ponham os garfos todos juntos, as colheres todas juntas, as facas todas juntas, mas ponham separado. Eu sei que é muito mais fácil, e eu fazia isso bastante no passado, é muito mais fácil depois agarrar nos talheres quando está bem sequinha a louça e pôr tudo dentro da gaveta porque está igual com igual, mas é muito mais fácil também acontecer que algum destes talheres pelo meio fique sujo, porque eles têm a mesma forma, é muito mais fácil de colarem uns aos outros, especialmente falando aqui nas colheres e nos garfos, não é? As facas já é diferente, o cabo é mais largo, mas eles colam muito facilmente uns aos outros, ou encaixam uns nos outros e depois fica ali sujidade pelo meio. Arrumar bem a louça na máquina pode ajudar a prolongar a vida dos seus utensílios, mas também a poupar água e, eventualmente, eletricidade. Pode também poupar nos ambientadores para a máquina de lavar. Aquilo que eu tenho feito ultimamente foi uma ideia recente que até partilhei no Snapchat, foi, e cheira ainda, tem sido cortar uma casca de limão e pôr aqui dentro da embalagem. Esta já foi usada, deito fora. Na próxima lavagem, corto mais uma casquinha de limão e ponho aqui dentro. Depois é só pendurar o ambientador lá dentro, o suporte lá dentro, e ajuda a ficar com algum cheirinho. Não fica muito cheiro, ainda assim dá algum cheirinho e sai bem mais barato. Para poupar eletricidade a médio e longo prazo no seu frigorífico, abrindo, claro, a porta o menor número de vezes possível, mantendo-a o menos tempo possível aberta, logicamente, mas também mantendo os alimentos lá dentro com espaços entre si, mantendo o frigorífico interior minimamente arejado, digamos assim. Se estiver muito cheio, com as coisas muito coladas umas às outras, não refrigera tão eficazmente. A refrigeração do conteúdo do frigorífico pressupõe que a circulação do ar aconteça normalmente, facilmente. E muitas vezes não é assim, quando ele está muito cheio. Então precisa de ter espaços entre as coisas. Para o congelador já é diferente. Para a porta é igual. Abri-la o menor número de vezes possível, mantê-la o menos tempo possível aberta. A refrigeração já não é feita exatamente da mesma forma. Então não é propriamente a circulação do ar que vai fazer esta refrigeração, até porque temos compartimentos fechados e tudo mais, mas é que pela temperatura dos alimentos, quanto mais encostadinhos eles estiverem aos outros, melhor é. Então nós sabemos que se tivermos um produto à temperatura ambiente e se tivermos um produto congelado e se os encostarmos um ao outro, ou se tivermos um quente e um frio e os encostarmos um ao outro, naturalmente, rapidamente aquele que está quente vai começar a arrefecer e o que está congelado vai começar a descongelar. É lógico. Então, da mesma forma, se nós colocarmos dois alimentos, dois produtos que estejam congelados, encostadinhos um ao outro, eles vão manter-se frios durante mais tempo, mesmo fora do congelador. Daí estas coisas que se usam no congelador funcionarem tão bem, não é? Porque elas estão congeladas e são colocadas nas geleiras congeladas e mantêm os produtos congelados durante mais tempo. Então, se o seu congelador estiver mais vazio, aqui precisa de fazer o contrário do que no frigorífico, precisa de o encher mais. E se não tiver artigos, produtos para o encher, não faz mal, pegue umas garrafas de água e meta-as lá dentro a congelar. E fica tudo mais condensadinho e com a água congela muito facilmente, também a ajudar nesta refrigeração. E assim vai estar a funcionar de uma forma mais eficaz, vai ser mais eficiente e não precisa de estar em esforço para criar mais frio. Então, poupa energia. Quando ligar o forno para fazer determinado prato,
aproveite e use-o para mais qualquer coisa. Então, pode aproveitar para algum outro alimento, por exemplo, a sogrinha gosta de pôr um pimento lá dentro quando faça algum outro prato no forno, ou porque come pão, porque de resto nós não comemos, mas aproveita e algum que esteja assim mais duro, ela põe, aquece e ou fica mais quentinho para comer na altura, fica estaladiço ou fica torrado ou como for, mas aproveita-o também dessa forma e pode aproveitá-lo assim depois de torrado, esfarelá-lo, se usa para, sei lá, panados, por exemplo, mas também pode ser aproveitado para cozer batata, por exemplo, para depois usar em sopas, saladas frias. Pode aproveitar e depois de retirar a comida, eu diria, mas pode aproveitar, depende muito do prato e depende do seu nariz também, do seu gosto. Mas pode aproveitar e pôr umas cascas de laranja ou umas cascas de limão lá dentro do forno e fica um perfuminho por toda a casa. Se o prato for temperado com alecrim, ponha mais um alecrimzinho assim em cima ou ao lado e aproveite para deixar que o cheirinho se espalhe pela casa também. Poupa não só no consumo que o forno possa fazer, seja gás, seja eletricidade, mas também em ambientadores para a casa. Aproveitar os restos da comida, sim, também é uma dica clássica, mas muitas vezes restos de comida ainda vão parar ao lixo e podem ser aproveitados para criar novas e completas refeições a partir de alguns restos da refeição anterior. Assim como os restos dos batidos. Mencionei aqui num outro vídeo no canal como pode aproveitar os restos que sobram de alguns batidos para depois fazer alguma outra coisa, como doces, por exemplo, ou bolachas. Deixo o link para o vídeo na descrição. Como vale a pena lembrar que fazer a refeição de raiz e fazê-la em casa sai mais barato do que comprar alimentos pré-preparados, pré-cozinhados ou ir comer fora. Sai mais barato. Mesmo que a refeição que pudesse comer fora fosse mais barata, veja bem, se lhe sai mais barata no imediato e não lhe sairá mais cara na sua saúde e na sua carteira a médio e longo prazo. Os restos de salada podem ser aproveitados na sopa, os restos de massas, de arroz, de carnes, de comida, de pratos podem ser aproveitados acrescentando massa ou acrescentando arroz, dependendo do que for, ou acrescentando batata, um puré e fazendo um empadão, uma fritata, uma omelete, mesmo com massa e misturando o ovo e mais alguns elementos, mais alguns legumes e pondo no forno e fica muito bom e aproveita os restos, cria um prato novo e saboroso e nada se desperdiça. E muitas vezes aqueles restos que se poderiam desperdiçar e iriam parar no caixote de lixo podem ser usados de outras maneiras, como cascas de frutas que muitas vezes podem ser guardadas, preservadas as raspas ou as cascas de alguma forma ou usadas logo na altura para fazer alguma outra coisa. E pode sempre aproveitar e fazer composto se lhe fizer sentido. Se tiver um cantinho no seu jardim ou se tiver alguém a quem doar esse composto, eles podem agradecer-lhe para adubar a terra. Reduza na carne. Menores proporções, misturadas com mais legumes, vegetais e criatividade, resultam em pratos muito bons, a sua carteira agradece e a sua saúde também. Planear as suas refeições em casa também pode ajudá-lo a poupar na cozinha, porque se as planear de acordo com aquilo que tem na sua despensa, no seu frigorífico e congelador, mais facilmente aproveitará todos os alimentos sem que eles se estraguem, porque muitas vezes acabam por estar lá escondidos, acabam por ser esquecidos, por passar o prazo de validade e não ser usados e vão parar ao lixo. E é dinheiro que vai parar ao lixo, basicamente. Se as suas compras forem planeadas também de acordo com aquilo que tem, isto não vai acontecer tão facilmente e vai aproveitar melhor o seu dinheiro. Criar os seus próprios rebentos. Sim, de soja, de alfafa, de nabiça, de seja o que for. Até porque quando compra embalagens, na generalidade, elas são embalagens grandes e muitas pessoas não usam tantos rebentos assim nas saladas ou nos seus salteados, na sua comida, e acaba por se estragar aquilo que está por baixo. Então, por que não aproveitar e fazer os seus rebentos em casa e sai muito, muito, muito mais barato? E é muito fácil, pegue num daqueles frascos do que lhe falei, que era um frasco de alguma outra coisa, e coloque lá dentro um bocadinho em baixo, algumas sementes, alguns grãos daquilo que quer
germinar e passe por água e mergulhe em água, cubra essa quantidade que pôs lá dentro. Se um frasco assim grande, ponha um bocado em baixo, não precisa de muito, porque ele vai precisar de espaço para os rebentos crescerem, não é? Se desenvolverem. Então, cubra de água e deixa assim durante a noite. No dia seguinte, retira a água, escorra a água e pode pôr por cima uma gaze, um daqueles paninhos para fazer queijos, coisas do género, só para os mosquitos não andarem ali de volta e para poder respirar à vontade. E não ponha num sítio que esteja iluminado, mas que não leve o sol, não receba o sol direto. E deixe assim durante todo o dia. E depois, à noite, antes de se deitar, faça o mesmo. Cubra com água, deixe assim durante a noite, no dia seguinte escorra bem. Nos primeiros dias começa a ver os rebentos. Depois é só deixá-los crescer um bocadinho mais até estarem no tamanho que os quer consumir. Há pouco falava em fruta e muitas vezes quando ela está mais madura, e se nós comprarmos maiores quantidades isso é mais fácil de acontecer, começam a aparecer e a juntar-se ali, a fazer reuniões de volta da nossa fruteira, aqueles mosquitinhos da fruta, pequeninos. E em vez de comprometer o ambiente da sua casa e gastar mais dinheiro para comprar uma solução, por que não fazê-la? Porque é muito simples. Basta numa tacinha colocar vinagre, um bocadinho de água, se quiser, para não cheirar tanto a vinagre, e pôr uma gotinha de detergente da louça só para prevenir que eles possam pousar na água e voltar a voar, não é? Deixa assim essa armadilhazinha, eu gosto de a deixar aqui, às vezes deixo ao pé da fruteira, dependendo de onde a tenha, mas em poucas horas começa a haver a quantidade de suicidas que tem dentro da taça. Resulta mesmo muito bem, garanto. Os produtos de limpeza na cozinha. Sim, pode usar menos produtos e poupando assim, olá gato, pode poupar porque não precisa de tantos. Um produto para os inox, um produto para a pedra, um produto para os vidros. Não é necessário, podemos reduzir a quantidade de produtos que usamos na limpeza e podemos fazê-los em casa. E ainda assim, continuam a ser extremamente eficazes na limpeza. E podem espreitar, por exemplo, o canal das Donas de Casa Anónimas, que tem, a Renata e a Daniela têm lá algumas sugestões muito boas para produtos de limpeza caseiros e que são eficazes. Espreitem que vale a pena. Deixo o link também na descrição do vídeo. Experimente usar guardanapos de tecido. Eu já me deixei de usar os de papel há muito tempo. Acabam por ser melhores não só para a saúde da sua carteira, mas também para a sua saúde. Mas guardanapos de tecido e não só, os panos de tecido na cozinha, por oposição às toalhas de papel. Está a contribuir para diminuir, para reduzir a sua pegada ecológica, mas também é melhor para si e pode ir juntando. Tenho uma quantidade maior, eu tenho uma boa quantidade de guardanapos, tenho uma boa quantidade de panos e vou colocando, fica tudo ali reservadinho para lavar junto e faço uma máquina extra para lavar só aquela louça, aqueles panos, aquela roupa, ou junto a roupa adequada. Última dica, não compre aparelhos especializados para a cozinha só porque existem, porque se já estava a fazer o mesmo sem esses aparelhos, não precisa deles, continua a fazê-lo dessa forma. E por hoje é só, são as dicas que tenho para lhe apresentar esta semana, espero que alguma delas aqui pelo meio possa ser útil e que o ajude a poupar também na sua cozinha. Tenho uma dica extra para juntar a estas. Acrescente. Obrigada. Por hoje é só. Até ao próximo dia e tenha um dia feliz. Mosca!